Aqui na história do surfista prateado, a psique de Galactus ela assume uma representação de um monstro tirano. Tá? Estou me guiando aqui pelo Joseph Campbell para vocês verem a similaridade que tem com o aspecto geral do mito. Né? E essa representação do monstro tirano é algo que é bastante familiar nessas mitologias e nas tradições folclóricas. Né? As suas características em todas essas manifestações, elas são essencialmente as mesmas. Trata-se de um acumulador do benefício geral, tá? Alguém que é, digamos assim, numa linguagem simples, é egoísta, alguém que só vê o direito dele, que só vê o que é para ele. Tá? E ele atrai para si uma ruína que ela é descrita na mitologia e nos contos de fadas aqui como sendo generalizada, atinge todo o seu domínio. Ele dizima aqui civilizações inteiras. Tá? O vilão ele tem um domínio e um alcance que se estende proporcionalmente ao poder que lhe foi conferido. Tá? O tirano, em um aspecto geral, saindo aqui da história e passando para outros aspectos, né, existem várias figuras tirânicas, vários pequenos tiranos. Tá? E a extensão do seu domínio ela pode não ir além da sua própria psique, que é torturada ali por ele mesmo. Pode não ir além da sua casa, da sua família, das vidas que ele destrói ali com a sua amizade, com a sua suposta assistência. Mas também pode atingir toda uma civilização, tá? Quando a gente fala no caso de um líder político de um determinado país, né? Qualquer um que seja. E na hipérbole apresentada aqui pela história, o domínio de Galactus ele se estende por muitas e muitas galáxias, devastando mundos e civilizações inteiras. A gente tem aqui, em uma visão mais teológica, né, que a raiz de todos os males, na verdade, é a avareza. Né? A Bíblia vai dizer ali, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviam da fé e se torturam com muitas dores. Com esse embasamento bíblico, aqui a gente pode extrair que a raiz de todos os males, então, seria a avareza, né? Que é querer mais do que suficiente, mais do que é exigido pelo limite de um ser para que se conserve na condição que lhe é própria. Então aqui, gente, eu quero apresentar uma visão do vilão diferente, tá? Eu quero que vocês enxerguem esse vilão de uma outra forma. Veja bem que se aqui o grande pecado e a raiz de todos os males é a avareza, é querer mais do que o suficiente, mais do que é exigido pelo limite de um ser para que se conserve na condição que lhe é própria, Galactus não incorre nesse pecado, porque ele realmente precisa dessa energia. No aspecto geral, no entanto, a avareza ela não diz respeito apenas a questões financeiras, tá? Como a gente tende a pensar de modo geral, e como a Bíblia aqui é traduzida, né? Dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não necessariamente a avareza ela está ligada ao dinheiro. Trata-se de algo que pode ser reconhecido em todas as coisas em que se deseja imoderadamente. Aqui eu estou usando, gente, o livro Livre-Arbítrio de Santo Agostinho. Tá? Na visão de Santo Agostinho, então, a avareza é um desregramento da vontade. Algo que, se não fosse desregrado, estaria em harmonia com a natureza, a protegeria e não seria nociva. Do que se conclui, então, que a raiz de todos os males não é algo conforme a natureza. Tá bom? E aqui, gente, eu vou insistir muito nisso. Eu quero que vocês pensem seriamente se Galactus realmente é mal. Tá? A gente vai estudar isso muito mais a fundo com calma. Mas você vê que a fome dele é absurda. Ele precisa de uma quantidade absurda de energia. Tá? Nada indica que ele consome uma energia além do necessário. Tudo bem. Essa figura, então, do tirano tem um ego inflado. É uma maldição tanto para ele quanto para o mundo. É alguém que é dominado pelo medo, alerta contra tudo, alguém que se põe a enfrentar e a combater as agressões de seu ambiente. O tirano ele é dominado por reflexos que são incontroláveis, por impulsos de aquisição que habitam o seu íntimo.
O vilão que propaga a tirania, ele é o mensageiro do desastre do mundo. E aqui Joseph Campbell vai nos dizer o seguinte, que onde toca um vilão, há sempre um grito que se eleva terrivelmente de cada coração, o qual se impõe a favor do herói redentor, que ele vai chamar aqui de portador da espada flamejante. No nosso caso aqui, né, o portador da prancha de poderes cósmicos, né? E ele vai dizer, ele é alguém cujos golpes, o toque e a existência libertarão a Terra. Então, diferentemente aqui do tirano, que se diz aqui no monomito ser o ser da independência autoconquistada, o herói ele representa a submissão autoconquistada. Ele seria então aqui alguém que conseguiu vencer as suas limitações históricas, pessoais e locais, alcançando formas válidas e humanas, tá? Aqui se é independente quando não se tem um sentimento de associação com os demais habitantes. Você se sente independente a ponto de não precisar respeitar aquelas normas e aquelas condutas sociais. Então essa independência autoconquistada do tirano, na verdade nada mais é do que a sua completa apatia com relação ao resto da sociedade. Enquanto a submissão seria exatamente o contrário, um sentimento de associação e de pertencimento. Associação com os demais habitantes do mundo e pertencimento a esse mundo. Então, a submissão faria com que você agisse pelo bem de todos, enquanto a independência faria com que você agisse apenas pelo seu próprio bem. Então, na submissão autoconquistada, há um sentimento de associação com os demais habitantes do mundo que faz com que alguém se submeta ali aos valores morais e sociais. São os valores que o próprio herói se impõe em favor da humanidade. Muitas vezes o herói ele faz algo que não está com vontade de fazer, mas que lhe é imposto pela lei moral. As visões, ideias e inspirações do herói, elas vêm diretamente das fontes primárias da vida, né, e do pensamento. Essa é a razão da eloquência de um herói, uma fonte inesgotável por intermédio da qual a sociedade renasce. O herói, ele morre como um ser humano moderno, mas ele renasce como um ser humano eterno, alguém aperfeiçoado, alguém não específico e universal. Aqui a gente tem então Norrin se apresentando diante de Galactus e pronto para servi-lo por um bem maior, tá? Para defender então os seus pares, né, os seus semelhantes, a sua civilização e o seu próprio mundo, preservar a filosofia de Zenla que ele tanto admira, apesar dos problemas que ele aponta, né?